Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate aqui pelo canal 16 da NET. Uma resolução publicada recentemente pelo Conselho Federal de Medicina permite que pacientes decidam sobre não prolongar a vida em casos de doença crônica ou estado terminal. É o chamado testamento vital. E esse é o assunto do programa de hoje. Para discutir o tema, recebemos aqui Berenice Verli, membro da Comissão Técnica de Cuidados Paliativos do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Clarissa Bacin, diretora do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, e Moacir Aruz, médico do Serviço de Dor e Medicina Paliativa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Sejam bem-vindos. Obrigada. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Roberto Luiz Dávila, ao comunicar essa resolução, ele fez a seguinte afirmação, que a tecnologia nos tirou o direito da morte digna. Vocês poderiam nos explicar o que ele quer dizer com essa afirmação? Começo contigo, Berenice, por favor. Sim. Acho que a principal relevância disso se relaciona principalmente àquela ideia da comunidade de paciente morrendo em UTI, né? Que morre muito instrumentalizado, sem contato com a família, sedado, né? Recebendo várias medicações e tal, numa tentativa de se prolongar a vida dele indefinidamente, ou até enquanto as drogas ou os equipamentos permitirem, né? Então, na verdade, eu acho que tem relação com esse conceito, né? Que a gente quer desinstrumentalizar um pouco o paciente terminal, né? O paciente que está no final de vida, que pode ter uma morte que a gente chamaria de mais digna, não que ela não estivesse sendo digna, mas ele está sendo muito solitária e muito aparelhada, digamos assim. A gente quer, de novo, trazer esse paciente para um convívio mais próximo com a família, quando possível, né? E confortável, né? Mas mantendo a sua dignidade e a sua capacidade de se despedir, né? Sua alternativa de poder estar com a família, principalmente. Essa questão até da evolução da tecnologia, da busca por manter a vida, isso pode-se dizer que é um dos princípios da medicina, está dentro daquele princípio de salvar as vidas dos pacientes? Doutora Clarissa. O médico é formado e muitos de nós entraram, e ao fazer vestibular, entramos com esse objetivo, assim, esse sonho. Eu vou falar da minha experiência. Ao longo da faculdade, isso foi ficando cada vez mais distante, porque era uma época bastante difícil. No meu caso, especialmente, nós começamos a ter em Porto Alegre os primeiros casos de AIDS, e assim, nós vimos muitos pacientes, muito jovens, morrerem rapidamente. E ao longo da experiência, me formei em residência, ao longo da experiência profissional, a gente foi vendo que volta essa prática, esse sonho, esse vir a fazer a medicina, a profissão que a gente idealizou. E a medicina tem muito disso. Quanto mais a gente pratica, mais a gente vê que as coisas evoluem não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista humano. O médico é um profissional que vai amadurecendo e vai se atualizando e vai melhorando. Médico é muito como vinho, né? Bons vinhos acabam ficando muito bons. E a questão do trato do paciente no Brasil, ela ainda está muito atrasada. E seria muito interessante, o Dr. Aruz tem uma experiência muito grande, eu acho que assim, contar como isso surgiu, e tem uma história muito bonita que nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Que são os cuidados paliativos, né? O que é, por favor, doutora Aruz, nos defina para o público em casa entender o que é um cuidado paliativo, inicialmente. Quero cumprimentar os telespectadores e as colegas aqui de mesa e dizer que é uma satisfação poder conversar sobre esse assunto que hoje tem mexido muito com a sociedade, porque envolve aspectos da terminalidade da vida, envolve hoje um conceito que ainda não está bem assimilado por todos nós, que é o da ortotanásia, e agora essa resolução do Conselho Federal de Medicina referindo-se ao testamento vital. Isso tem a ver muito com a medicina paliativa e os cuidados paliativos. A medicina paliativa surgiu, segundo os historiadores, já na Idade Média, através daqueles
locais onde os peregrinos cansados ou muito doentes obtinham abrigo e cuidados. Mais modernamente surgiu na Inglaterra, através de uma ícone da medicina paliativa, que é a doutora Cicely Saunders, que era uma senhora que era enfermeira, depois assistente social e por último médica, para poder realizar algo que ela observou que era essencial: como cuidar dos pacientes que estão morrendo ou que vão morrer. E aí surgiram os cuidados paliativos, que hoje são definidos pela Organização Mundial da Saúde como a atenção que o médico, a medicina ou a equipe multiprofissional deve oferecer a todos os pacientes que são portadores de doença crônica, incurável e fora de possibilidade terapêutica curativa, devendo oferecer ao paciente e à sua família cuidados e suporte que permitam que ele passe por essa fase difícil da vida da melhor forma possível. Então, há um esforço hoje em todo o mundo, justamente em função disso que a doutora Berenice e a doutora Clarissa falaram, da grande aplicação de tecnologia e mesmo da dificuldade que se tem hoje para morrer de uma forma, vamos chamar assim, digna. E forma digna de morrer seria uma morte sem sofrimento, sem dor, ou com esses sintomas desconfortáveis o mais controlados possíveis. A questão do testamento vital, ele é aplicado para casos terminais, estados terminais e estados de doenças crônicas. No caso, não seriam abandonados os paliativos, apenas a questão de aparelhagem, é isso? Isso. Esse testamento vital se refere a medidas que a gente chamaria de fúteis, ou medidas extraordinárias, né, de manutenção da vida. Não se refere, jamais vai se referir com relação a negar a tratamento, né? Todos esses pacientes vão ter seus sintomas aliviados, seja dor, seja falta de ar, seja náusea, vômitos, né? Todos esses sintomas estão e vão ser aliviados, mas isso se refere à manutenção da vida com medidas não necessariamente úteis, que vão talvez acrescentar mais dias de vida a essa pessoa de uma qualidade muito questionável, né? Então se refere simplesmente a essas medidas outras, né? Seja uma nova droga ou uma nova medicação, novo antibiótico, coisas que talvez prolongassem pouco a vida sem acrescentar qualidade à vida desse paciente. Mas jamais ele vai deixar de ter seus sintomas cuidados, né, ou controlados. O doutor Aruz citou antes em seu pronunciamento a palavra ortotanásia. Qual é a diferença da ortotanásia e a definição dela para a diferença da eutanásia, que muitas vezes as pessoas podem confundir nesse abandono dos aparelhos, desses cuidados extraordinários? Essas resoluções do Conselho tratam exatamente desse assunto. Uma anterior a essa dos testamentos vitais define bem o que a palavra ortotanásia não aparece em si, mas a resolução expressa o que seja ortotanásia e explica também o que são cuidados paliativos. Significa a palavra ortotanásia, ortos, correto, thanatos, morte. Morte correta, no momento certo, da forma certa. Ela não antecipa a morte, que é o que se prevê com a eutanásia, nem adia a morte, posterga a morte de forma que leve o paciente a sofrimento, sem vantagem nenhuma para ele, nem para a família, nem para a sociedade. Então, a ortotanásia entende a morte como um processo natural da vida e procura fazer com que deixar que ela aconteça na hora certa, não a antecipando, o que seria decorrência da ação do médico no sentido de que o paciente morresse para aliviar o sofrimento, e nem usando de procedimentos, como disse a doutora Berenice, extraordinários, que prolonguem a vida sem que lhe garantam um mínimo de qualidade, sem que lhe mitigue o sofrimento, por vezes até prolongando ou criando mais sofrimento. Então a ortotanásia não antecipa a morte, nem posterga a morte, apenas chega um momento em que a pessoa tem a sua hora certa de morrer. E é isso que a ortotanásia procura respeitar. E
esse testamento vital, doutora Clarissa, ele, o médico e o paciente, eles definem juntos qual a melhor forma de escrevê-lo, de redigi-lo, até é importante ter essa consulta, esse acompanhamento do médico na hora de decidir sobre o testamento vital. É que a noção de testamento, de antecipação das nossas vontades, não é muito presente, não é nem na legislação brasileira, no nosso cotidiano. Pela nossa conformação de povo, por toda a nossa formação cultural, é muito complicado para a cultura ainda brasileira lidar com a noção de morte, com a noção da terminalidade da vida. Na verdade, a resolução, que foi publicada agora em agosto, ela fala das diretivas de vontade dos pacientes. Ela não vincula a uma doença crônica ou a uma doença terminal, ela vincula a uma vontade. Eu, não portadora de nenhuma doença crônica, eu posso prever isso, que se tudo der certo daqui a uns 90 anos, possa vir a acontecer. Eu posso me antecipar. E isso pode ser feito em conjunto com o médico, se a pessoa tiver, ou não. E não é uma prerrogativa ou uma resolução para doentes terminais ou para doentes crônicos. É uma diretiva para o cidadão brasileiro. Aquele que, maior de idade, em condições de definir, de escolher, de ter julgamento, ele pode antecipar e fazer o seu testamento vital. O Brasil sequer faz testamento dos seus bens. Nós temos uma legislação que define uma série de situações. Então, isso é como tantas outras, os médicos se organizaram porque viram essa necessidade de muitos anos. É uma necessidade que haja esse reconhecimento de que a vontade do doente tem que ser respeitada, e deve existir mecanismos que o protejam e protejam também o médico, porque no momento da terminalidade, no momento de uma UTI, com um paciente em ventilação mecânica, com o paciente respirando por aparelhos, não é o momento da decisão, da vontade do doente. Isso tem que ser antecipado. E isso vai partir de uma mudança cultural também dos pacientes e também da nossa categoria médica. Com certeza. O doutor Aruz até trabalha com muitos pacientes terminais, portadores da doença do câncer, e que tem que lidar com a morte todos os dias. E ainda é difícil para essas famílias, para esses pacientes enfrentarem, inclusive receberem a notícia. Então, que sequer as pessoas que hoje saudáveis têm dificuldade de imaginar esse momento também, né? De um modo geral, ninguém está preparado para discutir o assunto morte. Agora, os médicos também têm dificuldade. Os enfermeiros têm dificuldade, os psicólogos têm dificuldade, todos os profissionais de saúde têm dificuldade de discutir o assunto morte. E não temos treinamento para isso, a nossa formação é falha nisso. E, historicamente, veja bem, no Brasil, o primeiro serviço de medicina paliativa foi criado aqui no Rio Grande do Sul, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pela professora Miriam Martelletti, que tinha vinculado ao serviço de anestesia do Hospital de Clínicas uma unidade de tratamento da dor. E em 1983 ela conseguiu que essa unidade passasse a se chamar Unidade de Tratamento da Dor e Medicina Paliativa. E o Serviço de Tratamento da Dor e Medicina Paliativa foi criado no hospital em 1993. Após isso é que surgiram outros serviços, no Instituto Nacional do Câncer, na Universidade Federal de São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, em Pelotas. Então, a educação nesse sentido de como a gente vai abordar esses assuntos com o paciente, com os familiares, ainda necessita de muito preparo, de muita formação de todos nós. Para contrapor-se aquilo que a doutora Clarissa falou inicialmente, que nós fomos treinados, somos de uma geração treinada, principalmente dentro do avanço tecnológico e da ideia de curar. Enquanto que a medicina paliativa, os cuidados paliativos e todo esse movimento do conselho visam nos lembrar, e a sociedade, que nós temos que mudar o paradigma, não só de pensar em curar, mas também de pensar em cuidar. E é isso até que as pessoas estão porque somos finitos, precisando. né? Exato. Às vezes as pessoas Porque esquecem. morte é uma realidade ligada à vida. Então, preparar-se para ela e ter essa chamada morte digna, morte sem sofrimento, na hora certa,
é o objetivo de toda essa discussão na área médica e que agora transcende para a sociedade. Né? Aquela primeira resolução, lembra-se, né, Berenice, Sim. Clarice, da discussão nacional que aconteceu quando se falava de ortotanásia, confundida com eutanásia, e que gerou, inclusive, ação judicial impedindo, vamos dizer assim, o funcionamento, a execução daquela portaria. Por uma retirada falta depois pela de própria informação. promotoria pública, que reconheceu que o Conselho tinha razão em discutir esse assunto e orientar os médicos a respeito. E agora essa nova resolução é uma complementação àquela primeira que falava da eutanásia, no sentido de dar a todos nós o direito de antecipar o desejo de como deve ser tratado numa situação Em que de já não posso mais terminalidade, escolher. de ser portador de uma doença grave, fora de possibilidade curativa, progressiva e para a qual a gente presume que a morte esteja próxima. A Organização Mundial da Saúde, ao definir o que seria a terminalidade, fala em 3 a 6 meses de expectativa de morte. A gente normalmente não fala em tempo tão claramente, porque a gente erra muito nisso. A não ser nos momentos mesmo mais próximos da morte, a última semana, as últimas 72 horas, as últimas 48 horas. Aí há sintomas tais que a gente pode estar mais seguro de dizer, olha, essa pessoa está morrendo. E mesmo com essa falta de segurança, como é possível nesses casos em que a pessoa opta por não receber mais os cuidados extraordinários definir o seu estado terminal, doutora Berenice? Existem muitos critérios clínicos para isso, né? O próprio estágio de avanço da doença de base que ele estágio é um critério clínico para a gente, assim como a condição física dele, de estar caquético, ou seja, muito desnutrido ou não, né? A resposta a tratamentos anteriores que ele já tem sido submetido, né? A sua condição clínica de estar mais dependente ou menos, né? Tem várias situações clínicas que nos dão indícios, né? Bem definidos, bem objetivos. Isso existem critérios bem definidos para que nos ajude a pensar ou a imaginar que esteja chegando esse momento de se discutir sobre isso, né? É importante que as pessoas saibam que esse testamento vital não vai ser aplicado quando a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença, não é? Por exemplo, o senhor tem câncer, então agora não vamos mais fazer nada, né? Porque eu não quero que faça nada, não é isso, né? O testamento vital, como o doutor Aurus falou, ele vai ser utilizado quando a pessoa estiver passando por uma situação de terminalidade, né, que inclui realmente um tempo muito breve de vida, depois que a pessoa já foi submetida a tratamentos e o que deveria ter sido feito corretamente, né. Então, é uma normativa que vai ser útil para a gente enquanto médico e também para a gente enquanto familiar, né, porque nós temos próprio indivíduo, isso, né? Na situação realmente de terminalidade, depois de um tratamento adequado, depois de todas as coisas terem sido feitas da forma correta. Doutora Clarissa, além do câncer que a gente já citou aqui, que outras doenças levam a esse quadro terminal mais característico? Assim? Dependendo, quase todas. Não é? Que o câncer é provavelmente o que tem a maior frequência. Mas no nosso meio, voltando um pouquinho, porque essa é uma novidade, tanto que a imprensa está lidando com o doente crônico, o doente terminal. O testamento vital é para todo cidadão brasileiro. Sim. Então, infelizmente, nós temos uma epidemia de politraumatizados, né? Por basicamente acidentes de motos, acidentes de trânsito. São muitos doentes que são levados à UTI sem nenhuma possibilidade de sobrevida, muitas vezes, né? O paciente já é socorrido em morte cerebral, sequer ele vai conseguir ser doador. E, via de regra, são pacientes muito jovens. É um sofrimento imenso para a família. Então, quer dizer e essa que também... família vai ter que decidir. Essa família, ela resiste muito, porque o paciente é muito jovem, o paciente era previamente sadio e foi um evento traumático. A família tem que ser preparada para este momento. E isso é um grande problema em todas as UTIs do Brasil. Isso tem sido, essa epidemia de violência externa tem sido um grande problema.
Porque o paciente que já é acompanhado pelo seu médico, a família já tem um conhecimento, um preparo psicológico, ela já tem já se envolve com aquela doença, há uma expectativa de que em algum momento esse desfecho vai acontecer. Não é assim com o paciente jovem. Né? É uma mudança de perfil até? Então, nesses casos, talvez, nós vamos ter que começar a discutir também o testamento vital para todos nós. Porque, assim, se eu sofrer um traumatismo raquimedular, uma coluna, e não houver nenhuma ação cerebral, eu vou querer que a vida seja prolongada por ventilação mecânica e drogas, até quando? Então, isso tudo é uma novidade, eu insisto, é uma novidade para os médicos, é uma novidade maior para a sociedade. Então, existem muitas outras doenças. Eu estou pegando 2 espectros, o doente oncológico, que é o doente de muito tempo, com muitas tentativas terapêuticas, adequadamente tratado, e ele evoluiu. E hoje sabe que não é a grande maioria que evolui para isso. E o paciente do politrauma, que é agudo, jovem, previamente sadio. Esses casos também podem ser aplicados ao testamento vital. Claro. E é bem mais complicado para a família decidir, muito mais difícil. Pela falta de uma preparação Não, prévia. porque é uma tragédia. Eu começo a trabalhar, como todo médico, nós começamos a trabalhar às 7 horas da manhã e eu fico ouvindo a rádio e assim, e as minhas filhas dizem, mãe, mais 2 morreram, mãe, mais 2 morreram. É muito sério o que está acontecendo. E esses são pacientes, essas vítimas, que têm sido muito frequentes em todas as nossas UTIs. E como é que, doutora Berenice, pode ser feito esse testamento vital? Em que local ele pode estar, essa informação pode estar assegurada? Sim. No caso de um paciente que esteja internado no hospital, por exemplo, né, que a partir de uma situação mais grave se cogita essa possibilidade com ele, ou ele cogita essa possibilidade conosco, você pode fazer um documento no próprio prontuário do paciente. Ele pode escrever no prontuário, ou o médico escreve em nome dele no prontuário, ele assina isso, e só o fato dele ter escrito no prontuário, a sua vontade, vale como um documento. Né? Não precisa ser registrado em cartório ou alguma dessas situações? Não precisa. Nessa situação ele não precisa ser registrado em cartório. Mas pode? Ele pode ser feito em cartório, né? Por exemplo, se nós hoje resolvermos já nos preparar para isso, ou programar isso para um futuro, né? Tomara que muito distante, nós podemos fazer isso num cartório, né? E deixar, e isso pode ser ficado registrado em cartório e deixar com o familiar. A gente pode eleger um representante, não necessariamente familiar, mas um representante que vai ser eleito para cumprir esse papel de guardar essa informação, digamos assim, onde fazer essa informação valer no momento oportuno, né? Então, não necessariamente esse documento precisa ser registrado em cartório, mas pode ser, né? Mas é importante que exista algum representante, né, familiar ou não, que saiba dessa informação e que possa fazer valer quando oportunamente for indicado. Nesse caso, principalmente nas pessoas saudáveis que ainda não estão internadas no hospital. Mas, então, esse documento escrito de próprio punho no prontuário médico do hospital vale como lei para aquele indivíduo. Certo, nós vamos agora a um breve intervalo e logo voltaremos com o Porto Alegre em Debate, hoje discutindo a questão do testamento vital. Fique com a gente. As lâmpadas incandescentes foram as primeiras a surgirem e a se popularizarem no uso doméstico e comercial. Atualmente, estima-se que sejam responsáveis por 80% da iluminação residencial no país, onde são consumidas anualmente cerca de 300 milhões de lâmpadas comuns. Apesar de ainda apresentar maior durabilidade em ambientes onde se acende e apaga com frequência, o rendimento deste tipo de lâmpada é mínimo. Apenas 5% da energia elétrica consumida é transformada em energia, sendo os outros 95% transformados em calor. Muitos países da Europa já aboliram o uso de lâmpadas incandescentes. No Brasil, a expectativa é que até 2016 este tipo de iluminação seja descartado. Aos poucos, as lâmpadas incandescentes estão sendo substituídas por lâmpadas mais econômicas, como as lâmpadas de LED e as fluorescentes compactas.
As lâmpadas fluorescentes compactas consomem 80% menos energia, produzem 80% menos de gás carbônico e possuem durabilidade até 15 vezes superior do que as lâmpadas comuns. Já as lâmpadas de LED apresentam economia de até 90% e longevidade de 25 anos. O investimento inicial nestes tipos de iluminação costuma ser maior, mas é facilmente revertido através da economia no consumo de energia e reposição das lâmpadas, já que a durabilidade das lâmpadas econômicas é bem maior. Além da troca das lâmpadas, outra atitude para a economia da energia está diretamente relacionada à conscientização. O princípio básico é simples: se não estiver usando, desligue. Cuide para sempre apagar as luzes quando sair de um ambiente. No caso de aparelhos eletrônicos que não estiverem sendo utilizados, tire o plugue da tomada. Mesmo no modo stand-by, os equipamentos consomem energia e podem encarecer a conta de luz em até 20%. Fique mais perto da natureza sem sair de Porto Alegre. Conheça os Caminhos Rurais, uma rota turística pela zona sul da capital gaúcha que abrange 11 bairros. São propriedades rurais que oferecem lazer, descanso, produtos naturais e educação ambiental para escolas a poucos minutos do centro da cidade. Nesse recanto singular, pequenos produtores preservam a vocação agrícola do Rio Grande do Sul e oferecem atrativos como passeios a cavalo, opções de lazer ao ar livre, serviços de hospedagem e de gastronomia. Por vias pavimentadas ou estradas de chão em boas condições, os acessos conduzem a atrações diversificadas em 41 locais. Você pode escolher entre passar um final de semana ou apenas passear por um dia. Ligue para o número 0800 517686 e conheça as agências de viagem que operam o roteiro ou faça sua agenda com os próprios empreendimentos. O endereço na internet da Associação Porto Alegre Rural é o www.caminhosrurais.tour.br. Não deixe de conhecer a zona rural da cidade. Visite, você vai se surpreender. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje discutindo o tema do testamento vital. O Brasil é o terceiro pior país em qualidade de morte. Isso foi revelado por uma pesquisa da revista The Economist, uma pesquisa britânica. Doutor Aruzo, o que foi levado em consideração nessa pesquisa? O que gerou a criação desse ranking de qualidade de morte foi a pesquisa que procurava determinar em cada país o número de serviços de cuidados paliativos existentes, facilidade de acesso aos medicamentos necessários ao tratamento do pior dos sintomas que acomete as pessoas na fase final da vida, que é a dor, e aí estão os opioides, a morfina, a metadona, por exemplo, e a formação de recursos humanos para esta área e o envolvimento da sociedade em situações de discussão de terminalidade da vida. Que era o que a gente falava Exato, antes. que é o que nós estamos falando, onde as pessoas podem expressar a vontade de como desejariam morrer, ou do que não desejariam que fosse feito caso apresentassem determinadas situações clínicas. No caso, o testamento vital, doutora Berenice, ele pode mudar a posição do Brasil nesse ranking, porque ao mesmo tempo que ele fala sobre o acesso aos medicamentos, também pode representar um excesso de cuidados no final da vida. Claro, como o doutor Aruzo falou, esse ranking ele leva em consideração vários aspectos, né? Um deles é a possibilidade de haver essa diretiva antecipada de vontade dos pacientes. Então, nós talvez já subamos um pouco nesse ranking, né? Melhoremos um pouquinho.
Mas é claro que a gente acaba relacionando a questão de qualidade de morte com qualidade de acesso aos melhores equipamentos, às melhores, né, situações, os melhores UTIs e tal. E isso tem que ser um pouco desmistificado, né? Isso não tem necessariamente relação com uma boa morte, né? A boa morte inclui um bom acesso à medicação para dor, um bom acesso a várias situações, né, de manejo dos sintomas como um todo, não necessariamente numa grande instrumentalização, né? Então isso vai ajudar as pessoas a terem uma ideia mais prática e mais simples. Na verdade, as pessoas podem se dar conta de que o morrer dignamente pode ser muito menos caro, muito menos oneroso para o sistema como um todo, né? E muito mais humano, né, do que vem acontecendo atualmente, né? Isso inclui tanto o acesso da medicina de saúde pública quanto a medicina privada, né? Eu acho que os âmbitos todos acabam encarecendo muito por essa ideia muito mágica de equipamentos e tratamentos muito miraculosos, que geralmente são bem onerosos. E não salvam a vida, não necessariamente vão né? fazer muita diferença, né? E vão, às vezes, prolongar com sofrimento a vida dessa pessoa, né? E esse ranking leva, então, em consideração isso. Isso, talvez, esse testamento vital ajude a gente a conseguir discutir com a comunidade sobre isso também, né? Até onde é necessário realmente que se vá, para que nem fique oneroso demais e nem cause sofrimento demais, né? São dados bem importantes. E a questão até da importância de se respeitar a vontade daquele indivíduo, doutora Clarissa. Eu só queria voltar um pouquinho antes, claro, Clarissa, que é o seguinte, a matéria, essa pesquisa, ela só traz uma outra face da dificuldade e do absoluto trato desumano com que governos em sequência vêm tratando a questão de saúde e mais especificamente de assistência médica no Brasil. Se projetou um sistema único de saúde amplo, universal, com igualdade, equidade de tratamento e não se consegue dar conta do que o paciente precisa de mais básico, que é o nascer e morrer. A falta, não é à toa que o Brasil está nesse ranking, porque da mesma forma que faltam unidades de cuidados paliativos, também faltam maternidades, também faltam leitos em clínicas básicas, também faltam em ambulatórios. Quantos desses pacientes poderiam ter o aporte do afeto da sua família se houvesse unidade de cuidados paliativos em todos os hospitais, se isso fosse obrigatório? Não é. Nós temos hospitais sem sequer leito de UTI, se autoriza construção de maternidades sem leitos de UTI para a mãe e para o recém-nascido. É desse jeito que se trata. Então, a revista trouxe só uma outra face do descaso que se tem, tanto em nível público como privado, porque boa parte dos hospitais privados também não consta com serviços de cuidados paliativos. E isso tem que ser mudado. É importante, o Conselho Federal de Medicina e a categoria médica trouxe para a sociedade essa discussão, que é o morrer da forma que o paciente projetar. Se ele optar por indefinidamente prolongar a sua vida, isso tem que ser respeitado à medida do possível. Se ele optar por um outro tipo de morte, ele vai ter que ser completamente assistido e a família vai participar desse processo. Então, assim, esse ranking ele tem que ser publicizado. É muito importante que se traga e se discuta isso. É só a outra face. Se nasce muito mal no Brasil e os dados de acompanhamento pré-natal são bem assustadores, são bastante assustadores. Se voltou a ter casos de sífilis congênita que não se tinha há muito tempo. Se voltou a ter no Rio Grande do Sul, que era um estado modelo. Se voltou a ter epidemias de tuberculose em um estado que foi modelo de tratamento de tuberculose há 30 anos atrás. Então é muito sério que a gente está levantando. E com relação ao respeito às vontades do doente, o doente tem que ser respeitado em todos os momentos. Quando ele chega no nosso consultório, ele é respeitado desde que ele começa com a sua queixa. E a morte vai ter que ser desmistificada e é o que o doutor Aruz colocou. É o processo natural. Nós nascemos naturalmente, nós temos que morrer naturalmente. Então, a tecnologia ela tem que servir para melhorar a condição do doente e não a condição da doença, a condição do doente. E quando ela não melhora,
ela tem que ser afastada e entra nos cuidados que estão muito evoluídos. Quando se fala de forma muito econômica, cuidados paliativos, e a doutora Berenice colocou muito bem, que é mitigar todo o sofrimento decorrente daquela doença, isso é muito importante nessa fase. E é a vontade que hoje o cidadão brasileiro passou a ter o direito de expressar. E a família vai ter que aprender a ter o dever de respeitar. E isso é muito complicado. Até então, essa decisão se dava pela família, é isso? Normalmente sim. Às vezes isso é uma discussão muito séria, às vezes uma encrenca muito grande, né? Como a gente brinca. Tem algumas famílias que já estão mais preparadas, que têm um convívio com aquele paciente, com o seu problema já há muitos anos. Eles entendem o que está acontecendo, sabem quais são as expectativas, tanto da parte médica quanto da doença em si para aquele paciente, né? Então, com essas famílias, isso é muito mais fácil de ser discutido, resolvido, até onde se vai, que droga que vai se usar, o que não vai se fazer e tal, né? Uso de medicação para dor ou não, isso é muito simples. Mas tem algumas famílias que não têm isso, não tem uma convivência muito próxima ou que tem outras situações particulares envolvidas, onde a decisão de fazer ou não fazer é muito duvidosa. Uma parte quer isso, outra parte não quer. Então, às vezes, a gente precisa tentar achar um meio termo que mais ou menos una a família ao redor daquele paciente, porque o objetivo de todos é esse, né? Sim, não criar na hora um time de cá, um time de lá e as coisas não funcionarem. A gente precisa tentar harmonizar, quando possível, uma situação que é muito crítica, né? Então, às vezes, é muito difícil tu achar, se não existe um testamento vital, por exemplo, e a gente tem que tentar ajudar a família a decidir, né? Porque a gente também não vai decidir por eles, a gente vai tentar ajudá-los a decidir. Então, em algumas situações, isso é muito crítico, é muito difícil de conseguir interromper tratamentos, né? Sim. É muito mais fácil, tanto para o médico quanto para quem está ao redor, saber que fez tudo pelo paciente, ou fazer o que a gente chama de fazer tudo pelo paciente, deixar ele, né, com todas as coisas que precisava e tal. É muito mais simples do que a gente tentar convencer a família de que nós não vamos mais fazer isso, porque não adianta, seu familiar vai sofrer mais. Né? Então, muitas vezes tem um sentimento de culpa nessa decisão. Então, explicar que vai se interromper um tratamento por tal e tal situação é muito mais difícil para a gente quanto médico do que dizer que fizemos todo o possível, né? Só que às vezes esse todo o possível é um jeito falso de dizer, de oferecer um tratamento que não foi muito útil, né? E a família, se por acaso ela não concorde com o testamento vital que já está redigido, que já está acordado entre o paciente e o médico, como é que o médico vai lidar com essa questão? Ele fica com a posição da família, com a posição do indivíduo? A posição que deve ser mantida é a posição do indivíduo. Para isso que existe esse testamento vital, né? Sim. A posição que vai ser definida, que vai ser mantida, é a opção que o indivíduo já fez, né? Senão não teria sentido esse documento ou essa situação. Claro. Tem algumas situações onde existe um conflito com a família, com a equipe médica, com o paciente em si, que nós pedimos ajuda, né, para o comitê de ética do hospital ou para o comitê de ética do Conselho de Medicina e tal, responsável, para nos ajudar, né, a resolver situações que muito mais complicadas, né? Mas, a princípio, o que vai ser sempre mantido é a vontade do indivíduo. E esse testamento vital, se a pessoa saudável hoje resolver redigi-lo, né, fazer esse testamento, se ela mudar de ideia, isso pode ser modificado ao longo do tempo? A qualquer momento. Ele pode ser modificado ou, né, e mudados os seus termos a qualquer momento da vida dessa pessoa. E se o médico discordar desse testamento vital? Como se é resolvida essa questão? Acho que a doutora... O Código de Ética Médica, ele é fundamentalmente autonomista. Existe a autonomia do paciente. É o direito que a pessoa tem de decidir sobre o que pode ou não pode ser feito sobre ele. E existe a autonomia do médico. Se por um imperativo de consciência o médico achar que a vontade do paciente está em desacordo com princípios éticos e às vezes com a própria lei, ele deve afastar-se do caso, garantindo que ele tenha a assistência do outro médico. E aí entram o que foi referido pela doutora Berenice, a importância de um comitê de bioética, de uma comissão de ética médica, para discutir com o paciente, se for possível, com os familiares, qual a melhor solução para aquela situação. Então se respeita a vontade do paciente, mas também se tem que respeitar o direito do médico que tem a obrigação de expor
todas as possibilidades de tratamento, de encaminhamento do caso, tem a obrigação de dizer qual é que ele entende seja a melhor, mas se a decisão do paciente for contrária a princípios éticos ou à própria lei, o médico tem o direito também de afastar-se. Mas, repito, sem nunca abandoná-lo. Claro. Até que ele possa ter outro médico ou outra equipe que o atenda, e aí o problema vai ser resolvido de outra forma. Eu só queria, usando a palavra da doutora Clarissa, reforçar o seguinte: ela tocou num assunto de forma indireta, que é um dos objetivos nucleares da medicina hoje, que é evitar a morte precoce. Essa morte dos acidentes, dos assassinatos, das agressões, ou da falta de assistência adequada e tal, que é a chamada morte prematura, fora do tempo, pelo motivo errado, com um grande custo social. E, por outro lado, na mesma linha de pensamento, hoje a medicina tem a obrigação de procurar para todas as pessoas aquilo que é definido como morte tranquila, que é a morte na hora certa, pela causa certa, sem sofrimento ou com o esforço de toda a equipe multiprofissional que atende esses pacientes, no sentido de diminuir, minimizar o sofrimento. Porque nessas fases, agora voltando à terminalidade, a gente não fala só de dor, ou só de falta de ar, ou só de cansaço fácil. A gente fala de sofrimento, que tem um aspecto físico, que é esse que dá para tratar, até é mais fácil de tratar, e o que é a dor. psicológico. Mas tem o psicológico, tem o social, tem o espiritual, que hoje também é muito valorizado, que é pensar. O que a gente pensa, né, do ponto de vista espiritual, não precisa ser religioso, mas o que cada pessoa pensa sobre o seu destino, sobre a sua vida, sobre o que significa estar aqui, ou como se veio para esse mundo e para onde se vai depois. Não precisa ser religioso, tem religião, tem religiosidade, mas tem a Organização Mundial da Saúde está tentando colocar, ou está propondo que aquela definição utópica de saúde, Sim. além de ser o bem-estar físico, psíquico e social, se acrescente e espiritual. Então, são novidades para as quais até nós, de um modo geral, não temos treinamento o suficiente, mas que estamos nos preocupando cada vez mais, que é discutir a humanização da aspectos medicina. todos com as pessoas. O que fica, de certa forma, obstaculizado por aquilo que a doutora Clarissa falou antes, que são as dificuldades que nós estamos tendo para trabalhar no campo do dever ser, né? E também agora a doutora Aruz tocou nessa questão psicológica, doutora Clarissa. Esse paciente que vai fazer o testamento vital ou voltar atrás nele, modificá-lo, tem que ser analisada também as condições psicológicas e mentais desse paciente. A resolução, ela não limita ou não traz uma tutela à vontade do doente, à vontade do cidadão. Cada um é responsável. O doutor nos lembrou bem, o nosso Código de Ética Médica, ele é um código que é muito mais de proteção aos pacientes, ele é extremamente protetivo aos pacientes. Então, não há uma tutela, que a pessoa tem que passar por um processo de avaliação física e mental, para ver se ela está em boas condições. É dado a ela esse direito. É bem possível que ao longo dessa discussão, que provavelmente a sociedade vai implementar nesses próximos anos, é muito recente, e é muito visto nos filmes americanos isso. Não é? A família discutir, entrar na justiça, testamento ou não, porque é mais antiga essa discussão nesses povos do que na nossa. Então, não existe essa tutela. O cidadão faz e desfaz a hora que ele entender. Se ele não tiver boas condições, é bem provável que alguém da família mais atento vá perceber e vai ter que proceder às medidas legais, interdição, curatela, contestação, tudo que aí entramos no campo do judiciário, que não é conosco, pelo menos não é comigo. Mas a resolução não determina nenhum pré-requisito para ser feito o testamento, né? A não ser nos casos do doente que já está em condição terminal. E esse testamento vital, ele já está valendo? Como é que os médicos serão orientados a partir de agora pelo Conselho?
Essa lei foi revogada agora no dia 31 de agosto, né? Então, a partir daí, já começa a se poder utilizar isso, né, inscrito em prontuários, por exemplo, no caso dos nossos pacientes mais terminais agudamente, né? Mas sim, já está valendo no Brasil. E quem se interessar por fazer um testamento vital, por onde começa? Muitas vezes até a pessoa não tem conhecimento de termos médicos, de quais os cuidados, como chamá-los até muitas vezes. Eu acho que assim, há alguns anos atrás, no Brasil não se tinha o termo de consentimento informado, que hoje já se tem para a maior parte dos procedimentos. Os médicos têm sido bastante orientados por conta de uma série de mal-entendidos que às vezes aconteciam. Então, a maior parte dos hospitais já tem esse termo de consentimento informado, onde o paciente toma ciência dos riscos e eventualidades de determinado procedimento, determinada terapêutica. Isso era novo alguns anos atrás, hoje não é mais. Todo o hospital já contém isso. A maioria dos colegas tem no seu próprio consultório isso. Os dentistas começaram a usar isso para alguns procedimentos também. Tá? É bem possível que as comissões de ética dos hospitais elas passem a organizar esses documentos num texto de uma forma mais acessível. Hoje não existe um modelo. Realmente não existe um modelo, essa discussão, essa resolução não tem em 30 dias ainda, né? Então, o mais provável e adequado é que as próprias comissões de ética e os conselhos regionais de medicina, eles passem a efetuar alguns modelos, como fizeram com o termo de consentimento informado. O CEMES divulga, tem inclusive no site esse modelo e muitos colegas tiram dali, imprimem diretamente. É bem possível que o conselho determine quais são um regramento mínimo, assim, o que deve conter, provavelmente nome, identidade, carteira de identidade, etc. e tal. Realmente eu não sei. Sim. Mas os conselhos os conselhos e as comissões de ética que são os órgãos para ajudar a elaborar um documento mínimo, assim, né? Agora, de um modo geral, vai começar pela consulta médica. O médico terá que acrescentar na conversa com o paciente mais uma pergunta. O senhor vai ser operado, o senhor tem tal tipo de doença, a longo prazo, se acontecer isso, o senhor gostaria de discutir se poderá ser levado para uma UTI, se quer ficar entubado, se vai fazer isso, se vai fazer aquilo, ou não. Pode ser que os pacientes nesse primeiro momento digam, nem quero pensar nisso agora, né? Vamos pensar depois. Mas aí é a mudança de cultura que é mais gradual. Exato, mas nós temos primeiro, como médicos, que adquirir, né, também a cultura de discutir isso. Como se discute hoje se nós temos que conversar com os pacientes sobre religião, sobre espiritualidade, sobre doação de órgãos, essas coisas todas, que são novas para nós, pelo menos na nossa cultura, na maneira de trabalhar, e que tem que ser abordadas dessa forma. Eu acho que vai começar na consulta. E na revista Veja, dessa semana, que aborda esse assunto, há ali exemplo de pessoas que já redigiram e dizem ali como é que eles querem ser. Um documento simples e que ela estabelece algumas condições. Né? Então, já na Folha de São Paulo também tem uma ampla reportagem sobre isso no domingo passado, da Número do domingo passado. Eles já falam que em São Paulo está crescendo o número, um número muito maior do que esperavam, de pessoas procurando orientação para como definir a maneira como querem morrer. Já está começando, então, esse movimento de mudança. Porque dentro da sociedade há muita discussão sobre isso e as informações todas, né, programas como esse, que se multiplicam por aí, discutem, né, terminalidade, desastres, acidentes, sofrimentos, etc. Então as pessoas estão bem mais informadas até do que a gente imagina. E doutora Berenice, essa resolução, ela não é uma legislação, né? Como é que vocês esperam que seja visto do ponto de vista jurídico? Em que sentido? Bom, na verdade, para isso, o ponto de vista jurídico só tende a nos ajudar quando houver algum tipo de impasse, né, com as famílias e tal, em outras situações. Mas fora isso, eu acho que nós vamos estar mais bem amparados, digamos assim, né, mais tranquilos quando houver realmente uma decisão com relação a isso, né?
Mas eu acho que volta ao que o Dr. Arus falou, que isso realmente está sendo muito mais discutido, muito mais do que nós imaginamos a discussão sobre isso. Eu vi uma pesquisa feita numa universidade catarinense. Que foi base até para essa isso, que levou em consideração, e, né, que mostrou que 60% das pessoas que entrevistadas já achavam isso interessante, começar esse testamento vital, né? É claro que a pesquisa americana mostrou que isso lá para eles já corresponde a 90% deles, então a gente já tem um chão pela frente. Mas até eu esperava menos no Brasil, né? Considerando o que a gente ouve já falar sobre isso, eu até achei que foi um número bem razoável. Provavelmente, então, teremos mortes mais tranquilas, mais dignas e menos problemas também na hora de se discutir com famílias, né? Menos desgaste nessa hora. A apreciação jurídica é importante. Aquela contestação do Ministério Público, da Procuradoria Pública, à resolução que trata da ortotanásia, fez com que toda a sociedade tomasse conhecimento do problema e com que o judiciário se manifestasse. E já se preparasse para discutir isso também. Num primeiro momento, suspendendo a execução da portaria, num segundo momento, reconhecendo a importância da portaria. Se isso acontecer com relação ao chamado testamento vital, certamente nós vamos chegar a uma situação muito mais tranquila de aplicação desse documento. Porque realmente os médicos ficam sempre preocupados com os aspectos legais e a repercussão de certas atitudes na sua vida profissional. Com certeza. E é preciso que todos nós temos essa garantia, né, de trabalhar com tranquilidade e oferecer o melhor para a pessoa, respeitando a vontade dela. E o amparo ético também, né, de ter certeza que está fazendo a coisa certa. Essa norma, ela atinge os médicos. Né? Uma resolução emitida pelo Conselho Federal de Medicina é chamada norma jurídica secundária, mas alcança apenas e exclusivamente os médicos. Não leva a obrigação de respeitar essa resolução aos enfermeiros, aos psicólogos, aos terapeutas ocupacionais, aos fisioterapeutas e outras categorias que também participam desse atendimento. Inclusive vamos ter que discutir isso com eles. Nós não vamos poder trabalhar sem o enfermeiro, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fisiatra, o fisioterapeuta, melhor dito. Certo. Nós vamos chegando agora ao fim de mais um Porto Alegre em Debate. Eu gostaria de conceder um minutinho de considerações finais para cada um de vocês, começando com a senhora. Eu acho que esse tema é um tema realmente de uma importância muito grande, tá? Trazendo à tona não só a questão da dificuldade do paciente terminal, mas do acesso aos serviços, né? Que eu acho que é o nosso principal problema. É não vou dizer uma briga, mas é uma insistência já nossa, enquanto médicos, também de muito tempo, de que isso consiga funcionar melhor no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, né, que já tem suas limitações. Então, eu imagino que isso vai ajudar a possibilitar a discussão muito mais aberta sobre isso, e a comunidade, sabendo, vai exigir mais e vai nos ajudar a fazer isso funcionar. Certo. Por favor, doutora Clarissa. Eu quero cumprimentar a iniciativa. Eu acho que é o primeiro programa que discute de uma forma bem aberta. Isso ajuda muito a comunidade, isso ajuda muito a sociedade. Todo o tema da medicina que pode impactar em alguma novidade ou que cause estranheza tem que ser discutido assim. Então, volto a te cumprimentar. E que seja reforçado que é uma resolução que traz um reconhecimento de um direito que o Código de Ética Médica já tem bem cristalino, que é o direito da autonomia da pessoa sobre si mesma, tanto para o seu tratamento como para decidir como quer morrer. O Conselho Federal de Medicina recebeu os cumprimentos de todos os médicos, realmente assim, tem nos protegido numa série de situações, e essa resolução vai ser muito importante nos próximos anos, com a nossa população tendo uma idade média mais alta, o Brasil tendo um perfil de adoecimento de países mais desenvolvidos, onde cada vez mais essa decisão vai ter que ser colocada. Então, o Conselho está de parabéns, e tu também pelo programa aqui. Certo, obrigada. Doutora Clarissa, por favor, doutora Arus, fechando nossos comentários. Eu quero apenas fazer uma referência à formação de médicos paliativistas. O Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, a Federação Nacional dos Médicos, a Comissão Nacional de Residência Médica, sensíveis a esse movimento paliativista, ampliou a área de residência médica, criou a área de residência médica em medicina paliativa, em tratamento da dor e medicina paliativa, que já pode começar a
funcionar no ano que vem. E estendeu isso para médicos oncologistas, para clínicos, para pediatras, para geriatras, para médicos de família. Então, essa preocupação com a formação de profissionais, que também através das chamadas residências multiprofissionais ocorrerá, certamente vai ajudar em breve tempo a melhorar não só a nossa maneira de trabalhar, como também a forma como as pessoas serão atendidas. E aos telespectadores eu pediria que refletissem sobre essa situação e discutissem com os seus médicos os aspectos aqui discutidos, principalmente do testamento vital ou das diretivas avançadas. Muito obrigado e parabéns também pelo programa. Obrigada. Eu agradeço a participação de todos vocês aqui. Muito obrigada. Agradeço também a sua audiência e até o próximo Porto Alegre em Debate.